Leio na internet coisa pra caramba de outras áreas. Mas livro, revista, só da área do meu doutorado. Só vou voltar a ler de outras áreas quando eu terminar. Sim. Você falou, você tem uma técnica de ler diferente, assim, né? Você pega... Não é técnica, aquele é assunto, o jeito que eu consigo. É aquele assunto que te interessa. Você busca ali para... Eu leio assim, eu não leio... Eu vou ler, sei lá, um capítulo. Eu não leio o capítulo todo e acabou. Eu leio e tal, vou ler no capítulo. Se tiver uma palavra que eu não sei o que é, eu vou lá, aí eu falo de um processo. Aqui tá falando, esse negócio é feito pelo processo tal. Eu não conheço aquele processo. Eu paro, vou atrás, estudo aquele processo, entendi, aí eu volto e continuo lendo. Entendeu? Então, se tiver qualquer palavra que eu não sei o que é, eu não continuo a ler. Sim. Esse é um método, eu não recomendo. É um método lento. Você lê com lápis também? Não. Escreve em livro, assim? Não, escrever assim, coisas... Não livros de engenharia, mas livros... Tipo, tem um livro de filosofia lá que eu tenho lá em casa. Ele é todo marcado. Então as partes que eu acho interessantes eu marco. Que isso é uma parada que a galera não faz e é importante, é legal. Né? Você tem que ler com lápis na mão. Isso, aí eu marco. As partes em branco do livro ali serve pra você anotar as coisas mesmo. Meus livros riscar tudo até pra você, depois você precisar ter uma referência. Mas nos de engenharia eu não faço isso. O livro tem que rabiscar. Você tem ciúme de engenharia, né? É que tem um filme que eu acho muito legal que acontece isso, que acho que é O Dia Depois de Amanhã, é uma coisa assim. É um filme que o planeta tá esfriando. Né? O planeta tá esfriando, tá todo mundo correndo congelado. Já assistiu? Eu acho que é Um Dia Depois de Amanhã. Biblioteca, essa cena. Isso. É muito foda. Essa cena é muito boa. Aí os caras estão lá, um monte de nerd. Os caras foram participar de uma Olimpíada de Matemática, coisa assim, então só tem nerd. E aí os caras... Tá tudo congelando, então os caras precisam ficar botando fogo. Milhões de pessoas morreram, alguns estão vivos dentro da biblioteca. Mas vivo à base do fogo que eles estão botando lá num monte de coisa. E os caras falam, vai lá pegar livro pra gente botar fogo. Aí o cara pega o livro, o cara fala, você tá maluco? Esse livro aí é de Copérnico. Você vai queimar o livro de Copérnico, não sei o que e tal. Aí o outro vai saindo assim e fala, você tá maluco? Esse livro aí é de Isaac Newton. Você vai queimar o livro de Isaac Newton. E os caras brigando, porque eles não querem queimar nenhum livro. Aí chega um cara assim, um monte de boa, falando, gente... Vocês estão discutindo por quê? Tem toda uma sessão de direito lá atrás. Tipo, queima tudo essa merda aí. Isso aí não é porra nenhuma. Ela é um detalhe, mas é icônico. É maravilhoso. Não, essa parte, todo cara que é de exatas, ele pula nessa parte. Ele fala, mano... Não, mas esse filme, nesse momento, ele é mágico. Ele é muito bom. É bom também, né? É bom. É um filme legal. Você já viu essas originais, assim, de Newton, de Einstein? Original? Deixa eu ver se algum já viu original. Original, não. Acho que não. Deixa eu ver, já? Não, que eu me lembro, não. Eu vi alguns textos no Vaticano, assim, algumas coisas originais quando eu passei lá, né? Mas esse, assim, eu tenho um livro, assim, traduzido. Eu tenho o Princípio de Newton, eu tenho a Revolução dos Orbes Celestes de Copérnico. Eu tenho... Até publiquei o roxinho lá, caramba. E é difícil a leitura, assim, deles? Porra, Newton só por Cristo, hein? É difícil mesmo. Nossa senhora! Newton, pra você entender a cabeça de Newton, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Einstein, ele escreve bem. Só que a matéria é difícil. O que ele tá falando é muito difícil. Entender aquilo. Isso. Ali. Newton, se ele for contar o resultado da partida de ontem de futebol, você não entende. Ele escreve de um jeito que, nossa, cara, só por Cristo de entender o que ele fala. Entendeu? Você vai ler Copérnico, é razoavelmente boa. Eu fico imaginando então, se tem material que esse pessoal perdeu, assim, sabe? O quanto com certeza, com certeza. E, tipo assim, será que perdemos algo importante, assim? Provavelmente. De Einstein que tá fazendo falta pra explicar alguma coisa, mas Einstein, assim, a gente ainda não usa tudo que ele deixou. Não, usa praticamente tudo. Tudo que ele deixou, usa praticamente tudo. Porque me falaram uma vez que, tipo assim... É porque um professor de física falou que no mundo hoje, a maioria das coisas é com a mecânica de Newton, né? E que se um dia a gente começar a usar na prática... o que a gente usa hoje na realidade... Isso, na realidade... Porque assim, é a que a gente chama de física newtoniana, a física clássica. É o que resolve pra gente. Porque eu tô andando de carro, eu tô andando até 200 km por hora. Então, é isso. O que Einstein deixou, a gente ainda não usa. Eu falo assim, os cálculos sim. Sim. Mas praticamente não. Onde Einstein é importante? Quando você começa a atingir velocidades próximas da luz, ou quando você começa a atingir massas onde a gravidade começa a ser relevante.
Então a gente, no nosso dia a dia, não tem nada de massa que a gente vai lidar, que a gravidade daquela massa seja relevante, nem velocidades que se aproximem numa porcentagem, nem que 50%, 60% da velocidade da luz. Entendeu? Só que tem furos também nas teorias de Einstein que a gente não sai dali, entendeu? Então, quando você vai estudar, por exemplo, você tem as previsões, por exemplo, de buraco negro. Sim. Eu sempre tive dificuldade com o termo singularidade do buraco negro. Então, o que é o buraco negro? É uma estrela que colapsa e toda essa massa vai colapsar numa singularidade, ou seja, num ponto adimensional. Então, você tem gravidade infinita. São umas coisas que eu não acredito. Eu não acredito em infinito. Então, eu não acredito em ponto adimensional. Então, é uma coisa que os próprios físicos falam, que toda vez que você faz uma equação, tá? E na sua equação o resultado dá infinito, geralmente quer dizer que você errou alguma coisa. Tá. Você entendeu? Então o erro desse infinito... exato em algum momento. Tem alguma coisa que está errada. O erro desse é claro, que é a singularidade. Não existe singularidade. Não tem como eu concentrar toda a massa num ponto adimensional. Entendeu? Isso não existe, isso está errado. Então, qual que é a dimensão que tem um buraco negro? A gente não é o que você vê, não é o horizonte de eventos. Qual é a dimensão da massa que está lá dentro? A gente não sabe. Pode ter o tamanho de uma bola de basquete, pode ter o tamanho de uma azeitona. Se o tamanho for de uma azeitona, o cálculo muda completamente, mas eu não tenho como entrar lá para saber. E qual a importância disso dar um buraco negro? Não, é importante você entender a física, entender a realidade. Porque vamos supor... Não, o mais importante de tudo é que o Léo acabou de provar que o Einstein tá errado. Eu não, pelo amor de Deus, eu tô comentando, isso aí já é provado. Não é que ele tá errado, né? Pô, que sacanagem. Léo, foi foda, velho. Não, isso é padrão. Você faz um cálculo do infinito. O que é infinito na natureza? Não tem fim. Entendeu? Então, mas o que você conhece que é infinito? Que é infinito? Tanto que tem duas coisas. Os números são infinitos. A contagem de números é infinita. Mas aí você tá falando uma abstração. Que a gente, né? Na abstração, eu posso contando e chegar até infinito. Alguém já contou até infinito? Alguma coisa chega a infinito? Não, mas eu posso morrer tentando. Mas não vai conseguir. Até uma coisa que eu queria, no dia que a gente fizesse, a gente conseguir fazer aí... Acho que o tempo é infinito também, né? Você acha? Não, então, se você disser que o tempo é infinito, você tá dizendo que o universo não vai acabar. Hein? Eu acho que não vai acabar, não. Primeiro, o tempo existe? Não, ele é relativo, pô. Não, mas se ele é relativo, ele existe. O tempo existe, pô. Existe? O tempo existe. Temperatura. E o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Boa. Então a temperatura, na verdade, é uma coisa que é uma medida indireta do grau de agitação das partículas, certo? Sim. Temperatura é uma coisa que a gente inventou baseado na nossa percepção, porque eu encosto numa coisa, sinto como quente e como frio. É algo que a gente inventou. É uma medida indireta da velocidade das partículas. É uma medida de movimento. Exato. Não é isso, temperatura? Exato. Tempo não é a mesma coisa? Faz sentido a gente falar em tempo se não houver algum movimento? Porque sempre que eu estou medindo tempo, eu estou medindo eventos. Então, por exemplo, eu estou medindo um dia. É o tempo da Terra dar uma volta ao retorno dela mesma. É um mês. Eu estou vendo pelos ciclos da Lua, os 28 dias, que aí, tudo bem, a gente usa 30, mas que se dane. Faz sentido em falar em tempo sem falar em qualquer sucessão de eventos? Não. Entendeu? Então, será que o tempo existe ou o que a gente mede, na verdade, a sucessão de eventos sempre vai existir. Então, aí tá. Então, aí é o tempo. É o que a gente chama de tempo. Sim. Mas na verdade é movimento que eu tô medindo, no final das contas. Qualquer tipo de movimento. Seja o movimento de uma frequência de onda, seja o movimento de uma partícula, ou o movimento de qualquer coisa. Um relógio de quartzo, por que o relógio vem escrito quartzo? Porque eu tô medindo, o quartzo tem uma propriedade muito interessante, que quando você aplica uma tensão, independente da tensão, porque você pode aplicar tensão no material e o material vibrar. E aí, se aumenta a tensão, ele vibra mais. O cristal de quartzo ele tem uma propriedade interessante, que a vibração independe da tensão. Então, eu aplico uma tensão, uma voltagem, não interessa se a sua pilha não vai acabando, a bateria lá, né? Então, conforme vai acabando, a tensão vai diminuindo. Mas a vibração não altera com a tensão. Então, eu uso para medir tempo, porque é sempre a mesma quantidade de vibrações que eu estou medindo o tempo. Por isso que se usa o cristal de quartzo. O que eu estou medindo, no final das contas, é movimento. Então, tempo é uma medida indireta. O tempo é como a gente entende as coisas. Mas eu não sei se o tempo existe na realidade. Como a temperatura é uma medida indireta de movimento, assim como o tempo. Eu concordo que... Talvez tempo não seja tão diferente de temperatura. Mas o movimento é infinito.
Ele nunca vai parar? A gente tá usando o tempo, né, pra medir o movimento. Sim. Né? E a hora que eu falo assim, o tempo é infinito, eu estou falando que o movimento é infinito. Mas é impossível, porque para ter um movimento precisa ter uma energia associada àquilo lá. Claro que se não tiver nada que consuma a energia, e a gente vai imaginar que sempre alguma coisa vai estar consumindo energia, até buraco negro, né? A gente acreditava, assim, no passado, que tudo que entrava no buraco negro não saía mais. Então ele ia durar para sempre, porque ele estava sempre acumulando energia. E hoje a gente sabe que o buraco negro, ele emite radiação e ele perde energia térmica. Então até um buraco negro ele vai se desfazer. Então tudo um dia vai parar, vai acabar, sabe? Vai chegar um dia, em tese, que não vai existir mais movimento e falar em tempo não vai fazer mais sentido. Ah, não sei, não sei, cara. É uma coisa Será que essa parada não se retroalimenta, assim, sabe? Pode ser. A energia que o buraco negro tá perdendo em radiação tá indo pra outro lugar, algo tá absorvendo isso aí. Pode ser, mas aí você não quer que a gente estude buraco negro. Você falou que não é importante. Aí ferrou. Eu não falei isso não, cara. Eu não falei isso não. Eu falei, pra que a gente estuda? Aí ferrou. Até, se a gente conseguir, vou pedir pro pessoal lá cobrar o Sacani pra gente poder marcar aqui também com ele. Eu vou bater o papo com o Sacani, mas pra gente conversar aqui também. E aí vocês me lembram disso, que essa questão do alienígena, que ele não acredita. Falou duas coisas que as pessoas não acreditam. Não, ele acredita em vida fora da Terra, ele já falou. Então, beleza. Ele não acredita em vida inteligente igual a nossa. Igual a nossa. A nossa é muito inteligente aqui. Não, é porque precisa nossa aqui não, talvez assuma um pouco precisa mais, de uma sucessão de eventos pra vida dar certo igual deu certo aqui. Tem duas coisas que as pessoas não acreditam, via de regra, e eu tenho certeza que existem. Eu tenho certeza que existem. Você acha que em outro lugar... Duas coisas que eu acredito. Vida fora da Terra, certeza. Tá? Se a vida é um fenômeno estatístico. A inteligente é outra coisa. Se não existiu, se não existe agora, já existiu ou vai existir. Tá? Ela vai tender a evoluir, é que você tem que ter condições. Para a vida sair de uma vida unicelular para uma pluricelular, só isso já leva 1 bilhão de anos. Então o problema é que o espaço não dá tempo para isso acontecer. A gente tem muita sorte no planeta Terra porque a gente está muito bem localizado. Você tem uma galáxia, a nossa galáxia é uma galáxia espiral. Então você tem aquelas espiras. O planeta Terra, ele tá entre... E às vezes, por que você vê as espiras? A espira, lá da espiral, os braços, né, da espiral, é um lugar cheio de estrelas. Então por isso que você vê ela clara, porque tem muita estrela. A gente está entre 2 braços dessa espiral. Então a gente está numa região que quase não tem estrela. Toda vez que uma estrela ela colapsa e explode numa supernova, ela emite matéria, radiação, tal, que geralmente ela destrói tudo ao redor dela num raio de 30 anos-luz. 30 anos-luz. A gente tem estrela que tá a 4 anos-luz de distância da gente, tá? Se captou, relativamente recentemente, umas explosões de supernovas tão poderosas que ela destrói tudo que tá a pelo menos 1000 anos-luz de distância dela. Então você imagina uma esfera em volta de uma estrela, uma esfera de 1000 anos-luz. Qualquer vida que apareceu ali vai ser destruída. Por isso que é difícil a vida evoluir, porque é muita coisa pra matar a gente. Tanto que a gente teve, pelo menos, no planeta Terra, pelo menos 5 eventos de extinção em massa. Né? 5 eventos a gente teve. E foi muita sorte. Por que existe a vida inteligente do jeito que é? Por que nós existimos? Graças ao último evento de extinção em massa, que acabou com os dinossauros e abriu espaço para os mamíferos. Senão a gente não tava aqui. Sim.